Você já conhece o novo canal Somente com Histórias de Terror? Clique no link do primeiro comentário deste vídeo e se inscreva no canal Cartas da Meia-Noite. Relatos do dia a dia de pessoas que tiveram um encontro com o além. Inscreva-se no canal Cartas da Meia-Noite. Vamos à história? Olá, meus caros amigos, estamos nos aproximando do conto número 1001, em homenagem às 1001 noites, quando Sherazade, para não morrer, contava histórias e histórias. E este velho narrador não é diferente. Todos nós precisamos de histórias para não morrer. A ficção é uma necessidade do ser humano, porque somente trabalhar, comer e dormir deixa qualquer um maluco. E eu trouxe aqui uma escritora que com certeza você vai, no mínimo, se interessar pela obra dela. Se chama Silvina Ocampo. E ela é talvez a maior escritora da história da Argentina. Assim como seria, vamos ver, Clarice Lispector para nós. Com todo respeito às outras escritoras brasileiras, aliás, eu sou muito mais fã da Júlia Lopes de Almeida. Entretanto, eu queria somente narrar para vocês dois trechos de uma reportagem sobre a Silvina Ocampo, que saiu na 451 com a assinatura de Mariana Henriques, que diz: Silvina Ocampo sai das sombras. Seu livro de contos traz pela primeira vez ao Brasil o mundo cruel e a sexualidade perversa da escritora argentina. E aí ela fala que, nascida em 1913, ela era a filha mais nova de uma família aristocrática. Nunca precisou ir à escola, pois tinha tutoras particulares em sua casa que lhe ensinava francês perfeitamente, além de inglês e italiano, e, se sobrasse tempo, espanhol. É verdade, este não era o espanhol uma prioridade da família aristocrática. Aliás, ela escrevia em inglês porque considerava o espanhol difícil. E é irônico, dizia aqui a Henriques, que ao mesmo tempo incrível que a maior escritora da Argentina e uma das autoras mais importantes da língua castelhana tenha aprendido o idioma que dominaria como ninguém relativamente tarde e com muita dificuldade. E se a gente for continuar aqui por essa reportagem, a gente vai ver outras coisas que nos tornam essa escritora muito apraz, interessante. Eles viajavam todos os anos de navio para a França, e para as filhas ali tomarem um leite fresquinho, eles embarcavam uma de suas vacas. Olha que chique! Ela vivia quase isolada em uma mansão perto de Buenos Aires, a magnífica Vila Ocampo. Quando o nome da mansão é o nome da família, vocês já sabem que é a mansão N para cima, não é? E aí você começa a imaginar como seria a escrita dessa incrível menina, riquíssima, e aí você toma na lata, porque ela era fascinada pelo subalterno, pelo marginal. Ela tinha uma relação muito próxima com os empregados da casa, era apaixonada pela forma de falar das pessoas comuns. Meio Guimarães Rosa isso. Foi deixando de lado seus deveres como mulher da classe alta, nunca frequentou coquetéis, não organizava jantares, não frequentava eventos de caridade, e quando voltou de uma estadia em Paris, decidiu se dedicar exclusivamente à literatura. Se eu fosse também muito rico, eu só escreveria. Mas daí para ter talento já são outros 500. E ela gostava de se movimentar pelos bastidores. Ela preferia bastante a discrição. Ao longo da sua vida, da sua morte, são muitos mitos sobre essa figura. Fala-se sobre a encantação que ela tinha. Ela era encantada pelas pessoas, mas mantinha um comportamento de reclusa, inclusive em relação à sua sexualidade, especialmente das relações com outras mulheres.
Definitivamente é uma escritora que cultivou a ambiguidade e escolheu as sombras. Não deixou diário, nem cartas, não participou de nenhuma atividade política, não escreveu nada além de sua literatura. Não era resenhista, não participava de congressos, nunca viajou de avião e não recebia jornalistas. Olha, ela é meio Dalton Trevisan, né? Vamos lá, então? Conta um Conto apresenta de Silvina Ocampo, A Fúria, para o meu amigo Otávio. Há momentos em que eu penso ainda. Eu penso ouvir aquele tambor. Como eu posso sair dessa casa sem ser visto? Como? E supondo que eu pudesse sair, uma vez do lado de fora, como faria para levar o menino à casa dele? Eu esperaria, sei lá, que alguém anunciasse seu desaparecimento por rádio ou pelos jornais. Fazê-lo sumir não seria possível. Me suicidar seria a última opção. Além disso, como eu poderia fazer isso? Escapar? Por onde? Nos corredores, nesse momento, há gente. As janelas estão vedadas. Eu formulei 1000 vezes essas perguntas a mim mesmo, até que descobri o canivete que o menino tinha nas mãos e que guardava de vez em quando no bolso. Me tranquilizei pensando que, sei lá, em última instância podia matá-lo, cortando-lhe na banheira, para que não sujasse o piso, as veias dos pulsos. Já morto, eu o colocaria debaixo da cama. Para não enlouquecer, tirei a caderneta de anotações que levo no bolso e, enquanto o menino inventava brincadeiras estranhas com as franjas da colcha, com o tapete, com a cadeira, escrevi tudo o que tinha me acontecido, desde que eu conheci Winifred. Eu a conheci em Palermo. Seus olhos brilhavam, só agora me dou conta, como as das hienas. Fazia-me lembrar uma das fúrias. Era frágil e nervosa, como costumam ser as mulheres de que você não gosta, Otávio. Os cabelos negros eram finos e crespos, como os pelos das axilas. Nunca soube que perfume usava, pois seu cheiro natural modificava o do frasco sem etiqueta, decorado com cupidos, que vislumbrei na bagunça de dentro de sua bolsa. Nosso primeiro diálogo, foi breve. Tchê, não parece argentina você? Claro que não, sou filipina. Fala inglês? Claro. Você podia me ensinar? Para quê? Ajudaria nos meus estudos. Ela passeava com um menino de quem tomava conta. Eu com um livro de matemática ou de lógica debaixo do braço. Winifred não era muito jovem. Percebi isso pelas veias das pernas, que formavam pequenas arvorezinhas azuis na altura do joelho, e pelo inchaço pronunciado das pálpebras. Disse que tinha 20 anos. Eu a via aos sábados à tarde, por um tempo, percorrendo o mesmo trajeto do primeiro dia, desde o busto de Dante, que ficava ao lado de uma aroeira vermelha, até a jaula dos macacos, olhando a ponta de nossos sapatos sujos de poeira, ou dando carne crua aos gatos. Repetimos o mesmo diálogo, com distintas ênfases, quase poderia dizer com um distinto significado. O menino tocava o tambor sem parar. Nos cansamos dos gatos no dia em que nos demos as mãos. Não sobrava tempo para cortar tantos pedacinhos de carne crua. Um dia levamos pão para as pombas e os cisnes. Isso foi um pretexto para tirarmos um retrato ao pé da ponte que se comunica com a ilha murada do lago, cujo portão está repleto de inscrições pornográficas. Ela quis escrever nossos nomes junto a uma das inscrições mais obscenas.
Eu obedeci sem vontade. Me apaixonei quando ela pronunciou um alexandrino. Você me ensinou métrica, Otávio. Me lembro de minhas asas de anjo, de quando eu era pequena. Para me manter firme, olhei seu reflexo na água. Acho que ela estava chorando. Você tinha asas de anjo? Perguntei com voz sentimental. Eram de algodão e bem grandes, ela me respondeu. Emolduravam meu rosto. Parecia de arminho. Para o dia de Nossa Senhora, as irmãs do colégio me vestiram de anjo, com um vestido azul celeste. Um vestido não, uma túnica. Por baixo dela, eu usava um colã celeste e sapatos do mesmo azul. Fizeram cachinhos em mim e os selaram com goma arábica. Passei meu braço ao redor de sua cintura, mas ela continuou falando. Na cabeça me puseram uma coroa de açucenas artificiais. Não, as açucenas têm um perfume muito forte. Acho que eram nardos. Sim, nardos. Eu vomitei durante toda a noite. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Minha amiga Lavínia, tão estimada quanto eu no colégio, recebeu a mesma distinção. Vestiram-na de anjo rosado. O anjo rosado era menos importante que o anjo celeste. Me lembrei de seus conselhos, Otávio. Não se deve ser tímido para conquistar uma mulher. Que tal se nos sentarmos? Eu disse, abraçando-a na frente de um banco de mármore. Vamos nos sentar no gramado? Ela me disse. Deu uns passos e se jogou no chão. Adoraria encontrar um trevo de 4 folhas. E adoraria te dar um beijo. Ela prosseguiu como se não tivesse me ouvido. A minha amiga Lavínia morreu naquele dia. Foi o dia mais feliz e o mais triste de minha vida. Feliz porque nós duas estávamos vestidas de anjo. E triste porque eu perdi para sempre a felicidade. Para que eu sentisse suas lágrimas, ela pôs minha mão em sua face. Sempre que eu me lembro dela, eu choro, disse com a voz entrecortada. Aquele dia festivo terminou em tragédia. Uma das asas de Lavínia pegou fogo. Pegou fogo na chama do círio que eu carregava. O pai dela se precipitou para salvar a filha. Pegou-a no colo, correu para a sacristia, atravessou o pátio, entrou no banheiro com toda essa tocha viva. Quando a afundou na água da banheira, já era tarde. A minha amiga Lavínia jazia carbonizada. Do seu corpo sobrou apenas este anel, de que cuido como se fosse ouro em pó. Ela me disse, mostrando em seu dedo anelar um anelzinho com um rubi. Um dia, numa brincadeira, ela prometeu que me daria o anel quando morresse. Não faltou gente mal intencionada que me acusasse de sei lá, ter incendiado de propósito as asas de Lavínia. A verdade é que eu posso me gabar de ter sido bondosa só com uma pessoa na vida, com ela. Eu vivia cuidando dela, dedicada como uma verdadeira mãe, educando-a, corrigindo seus defeitos. Todos nós temos defeitos. Lavínia era orgulhosa e medrosa. Tinha os cabelos compridos e claros, a pele muito branca. Para corrigir seu orgulho, um dia lhe cortei uma mecha, que guardei em segredo num relicário. Tiveram que cortar o resto dos cabelos para igualá-lo. Em outro dia, derramei um frasco de água de colônia sobre o pescoço e a bochecha dela. A pele ficou toda manchada. O menino tocava o tambor perto de nós. Dissemos a ele que se afastasse, mas ele não nos obedeceu. E se arrancássemos o tambor dele? Indaguei com impaciência. E ele teria um chilique. Winifred me respondeu. Posso te ver algum dia sem o menino, ou pelo menos sem o tambor? Por enquanto não, respondeu Winifred.
Cheguei a pensar que era filho dela, de tanto que ele a comprazia. E a mãe? A mãe nunca pode ficar com ele? Perguntei um dia, cáustico. É para isso que me pagam. Ela devolveu, como se eu tivesse a ofendido. Depois de uma série de beijos que trocamos entre as folhagens, ela continuou suas confidências, sem que o menino parasse de tocar o tambor. Nas Filipinas existem paraísos. Aqui também. Respondi achando que ela falava das árvores que têm esse nome. Paraísos de felicidade. Em Manila, onde eu nasci, as janelas das casas são decoradas com madrepérola. Tendo as janelas decoradas com madrepérola, uma pessoa consegue ser feliz? Estar no paraíso equivale a alcançar a felicidade. Mas a serpente sempre aparece. E espera-se por isso. Os tremores de terra, a invasão japonesa, a morte de Lavínia, tudo aconteceu depois. E, no entanto, eu pressenti. Meus pais sempre colocavam do lado de fora da casa, ao lado da porta principal, um pratinho de leite, para que as cobras não entrassem. Uma noite eles se esqueceram de fazer isso. Quando meu pai se enfiou na cama, sentiu algo frio entre os lençóis. Era uma cobra. Para matá-la com um balaço só, ele teve de esperar até amanhecer. Não queria nos assustar com a detonação. Aquela vez pressenti tudo o que ia acontecer. Foi uma premonição. Ajoelhada na capela do colégio, eu pedia a proteção a Deus. Mas sempre que estava de joelhos, meus pés me incomodavam. Eu os dobrava para fora, para dentro, para um lado, para o outro, sem encontrar a posição certa para o recolhimento. Lavínia me olhava espantada. Ela era muito inteligente e não conseguia entender que alguém tivesse dificuldades assim diante de Deus. Ela era sensata, eu romântica. Um dia, vagando com um livro em um campo coberto de lírios, eu adormeci. Já era tarde. Procuraram por mim com lanternas. O cortejo era encabeçado por Lavínia. Lá os lírios dão sono. São flores narcóticas. Se não tivessem me encontrado, certamente você não estaria conversando hoje comigo. O menino sentou-se ao nosso lado, tocando o tambor. Por que não arrancamos o tambor dele e o atiramos no lago? Ousei dizer. Esse barulho me atordoa. Winifred dobrou sua capa de chuva vermelha, acariciou-a e continuou falando. Nos dormitórios do colégio, Lavínia chorava de noite, porque tinha medo dos animais. Para combater aquele terror inexplicável, coloquei aranhas vivas na cama dela. Uma vez coloquei um rato morto que eu encontrei no jardim. Ai. Outra vez coloquei um sapo. Apesar de tudo, eu não consegui corrigir isso nela. O seu medo, pelo contrário, se agravou por um tempo. Chegou ao ápice no dia em que a convidei para ir à minha casa. Em volta da mesinha onde estava disposto o jogo de chá com os doces folhados, eu pus todas as feras que o meu pai tinha caçado na África e que tinha mandado embalsamar. Eram 2 tigres e um leão. Naquele dia, Lavínia não provou o leite nem os folhados. Eu fingia dar de comer às feras e ela chorava. Eu a levei às espreguiçadeiras do jardim para consolá-la. Não parou de chorar até que anoiteceu. Então aproveitei a escuridão para me esconder atrás de umas plantas. O medo secou suas lágrimas. Achou que estava sozinha. O lugar onde estavam as espreguiçadeiras ficava afastado da casa. E ela permaneceu de pé, perto de um banco rústico, roçando nervosamente os joelhos, até que eu apareci coberta de folhas de bananeira. No escuro imaginei a palidez de seu rosto e os fiozinhos de sangue de seus joelhos arranhados. Eu disse seu nome 3 vezes. Lavínia,
Lavínia, Lavínia, tentando mudar a minha voz a cada vez. Apalpei sua mão gelada. Acho que ela desmaiou. Nessa noite tiveram que colocar bolsas d'água quente nos pés e bolsas de gelo na cabeça dela. A Lavínia disse aos seus pais que não queria mais me ver. Nós nos reconciliamos, como é natural. Para celebrar nossa reconciliação, eu fui à casa dela com vários presentes. Chocolate e um aquário com um peixe vermelho. Mas o que mais lhe desagradou foi um macaquinho. Um macaquinho vestido de verde, com 4 guizos pendurados no pescoço. Seus pais me receberam com carinho e me agradeceram pelos presentes, coisa que a Lavínia não fez. Eu acho que o peixe e o macaco morreram de inanição. Quanto ao chocolate, ela nem provou. Tinha mania de não comer doces, razão pela qual a repreendiam. Isso quando não enfiavam à força em sua boca os bombons ou os doces que eu sempre dava a ela. Você não quer passear em outro lugar? Eu disse, interrompendo suas confidências. Está chovendo. Tudo bem, ela me respondeu, vestindo a capa de chuva. Caminhamos, cruzamos a Alameda das Palmeiras, chegamos ao Monumento dos Espanhóis. Procuramos um táxi, dei as instruções ao chofer. No caminho compramos chocolate e pão para o menino. A casa era como as outras casas do mesmo gênero, um pouco maior talvez. O quarto tinha um espelho com moldura dourada e um chapeleiro cujos ganchos exibiam, nas extremidades, pescoços de cisne. Escondemos o tambor debaixo da cama. O que fazemos com o menino? Perguntei sem receber outra resposta que não o abraço que nos conduziu a um labirinto de outros abraços. Entramos no quarto, nos demoramos na escuridão como em um túnel, ofuscados pela luz do jardim onde tínhamos estado. E o menino? Voltei a interrogar, percebendo sua ausência, seu chapéu de palha e suas luvas brancas na penumbra. Será que ele não está debaixo da cama? Esse espevitado, ele deve estar pelos corredores da casa. E se alguém o vir? Vão pensar que é o filho do dono. Mas não é permitido trazer crianças aqui. E como o deixaram entrar? Ninguém o notou debaixo da sua capa de chuva. Fechei os olhos e inspirei o perfume de Winifred. Que cruel você foi com Lavínia, eu disse. Cruel? Cruel? Ela me respondeu com ênfase. Cruel eu sou com o resto do mundo. Cruel eu serei com você, disse mordendo meus lábios. Não vai conseguir. Tem certeza? Tenho certeza. Agora eu compreendo que, ao cometer crueldades ainda maiores com as outras pessoas, ela só queria se redimir para Lavínia. Redimir-se através da maldade. Depois fui atrás do menino, porque ela me pediu. Andei pelos corredores, não tinha ninguém. Detive-me no pátio aonde chegavam os táxis, com casais que disfarçavam risadas, excitação, vergonha. Um gato branco subiu numa trepadeira. O menino estava fazendo xixi na parede. Peguei-o no colo e o levei dali, tentando me esconder o melhor que podia. Ao entrar no quarto, primeiro não vi nada. A escuridão era absoluta. Em seguida, percebi que Winifred não estava mais lá. Não tinha ficado nada que era dela, nem a sua bolsa, nem as suas luvas, nem o lenço com suas iniciais em azul celeste. Abri a porta com toda a força para ver se a alcançava no corredor, mas não encontrei nem o seu perfume. Voltei a fechá-la e, enquanto o menino brincava perigosamente com as franjas da colcha, achei o tambor. Repassei todos os cantos onde Winifred poderia, distraída, ter deixado algo seu, algo que me ajudasse a encontrá-la de novo. Seu endereço, o endereço de sua amiga, seu sobrenome. Tentei dialogar com o menino várias vezes, mas não ajudou muito. Não toque o tambor,
Como você se chama? Sintito. Isso é um apelido? Qual é o seu verdadeiro nome? Sintito. Oh, como se chama sua babá? Nini. Nini do quê? De nada. E onde ela mora? Em uma casinha. Onde? Em uma casinha. E onde fica essa casinha? Eu não sei. Se você me disser como chama sua babá, eu te dou bombons. Me dá os bombons. Depois, como ela se chama? Sintito continuou brincando com a colcha, com o tapete, com a cadeira, com os pauzinhos do tambor. O que eu faço agora? Eu pensava enquanto falava com o menino. Não toque o tambor. É mais divertido fazê-lo rodar. Por quê? Porque assim não faz barulho. Mas eu quero. Não toque. Eu estou te avisando. Então me devolve o canivete. Isso não é brinquedo de criança. Você pode se machucar com ele. Então eu vou tocar o tambor. Se você tocar esse tambor, eu mato você. E ele começou a gritar. Agarrei-o pelo pescoço. Pedi que ficasse quieto. Ele não quis me escutar. Então eu tapei a boca dele com a almofada. Ele se debateu por uns minutos. E depois ficou imóvel, com os olhos fechados. Hesitar é uma das minhas danações. Durante minutos que pareciam uma eternidade, eu repeti: o que eu vou fazer? E agora, bem, agora eu só espero que se abra a porta da minha cela, onde ainda estou encarcerado. Eu sempre fui assim. Para não provocar um escândalo, fui capaz de cometer um crime. Olá, meus caros amigos. Nossa, que fim de conto incrível, absurdo. Aliás, eu achei esse conto fantástico. Realmente dá até um medinho de verdade mesmo, porque aos que, como eu, já tiveram vida de solteiro, apesar de já fazer alguns anos que eu tenha tirado o meu time de campo, o que mais um homem solteiro tem medo é de uma mulher doida. E essa aqui era virada mesmo. Pelo que eu entendi no conto, no próprio conto fala que é uma casa, mas o que dá a entender aí é um quarto de hotel, um quarto de motel, né? E há pessoas que caem em situações bem difíceis como essa aí do narrador, né? Que acabou se tornando um assassino por conta de um escândalo que ele realmente teria aí pela frente, ao ser encontrado dentro de um quarto com uma criança que ele não sabia quem era, nem de onde vinha, nem se era filho de quem, né? Ia ser confundido com, no mínimo, um sequestrador aí, né? E aí, num quarto de hotel, ficaria ainda mais difícil a situação dele. Eu não consigo nem imaginar, porque eu não deixaria chegar a esse ponto. Mas conheço pessoas que deixariam, sim. Tem conhecidos aí que fariam de tudo para ter uma noite de amor aí com uma desconhecida, e acabou também se metendo em situações bem constrangedoras, né? Aliás, tem muitas situações constrangedoras nessas histórias por aí, e é por conta dessas histórias que eu estou criando um novo canal só com contos de terror do cotidiano, coisas que aconteceram, que o povo conta nas cidades, no campo, no Brasil inteiro, histórias nas estradas de caminhoneiros ou profissionais noturnos, como vigia noturno, o coveiro do cemitério, essas histórias que chegam até nós, que não tem fundo literário, né? Porque a literatura ela é uma droga mais pesada, né? Ela tem uma profunda preocupação estética, sonora, cada palavra é escolhida cirurgicamente, então às vezes torna o conto denso. E eu sei que tem pessoas que procuram o nosso canal que simplesmente querem ouvir uma história de terror por ser uma história de terror, não pela qualidade literária, não precisa ser um Lovecraft, um Edgar Allan Poe, quer ouvir uma história que arrepie os pelos dos braços, e é pensando nisso que eu criei o Cartas da Meia-Noite. Caso você não seja inscrito, nós estamos chegando
a 70 mil inscritos aqui no canal Conta um Conto, e o Cartas da Meia-Noite nesse momento está com 300 inscritos. E para eu continuar esse projeto, é claro, ele vai ter que chegar pelo menos a 4 mil para eu trazer histórias do dia a dia, com uma narração diferente, uma edição diferente, com mais qualidade, já que os contos são mais curtos, aí a gente consegue se dedicar legal a isso. Então, se inscreva, o link está aí no primeiro comentário. E quanto à história de hoje, o que você cairia nessa? Você aceitaria entrar num quarto de hotel com uma babá trabalhando ali no momento que ela... Eu com certeza não. Aliás, eu morria de medo quando eu era solteiro, e até hoje eu tenho medo de mulher doida, viu? Não é machismo não, mas só quem teve, isso sendo homem ou mulher, só quem teve um ser humano doido te perseguindo sabe o quanto isso é amedrontador, isso é absurdo, de celular tocando de madrugada, a pessoa te perseguindo, você sai do trabalho, a pessoa tá lá, é complicado, viu, meu? E no caso aí a menina era má de verdade, nossa, ela fez uma estratégia ali que deixou o rapaz, acabou com a vida dele, não é verdade? Comente o que você achou e dá um pulo lá no Cartas da Meia-Noite, conversar com o Mário Saudade, o locutor da meia-noite, e com o Ricardo Bocanegra, o seu fiel escudeiro da mesa de som. Até a próxima!